fazer um esfumado perfeito. Bora que eu vou te ensinar esse olhão maravilhoso. Oh no, anxiety creeps up on me. Percebe que dá pra ver todas as cores que a gente usou e ainda assim fica um degradê? Você não consegue entender quando foi que cada sombra começou? Eu vou começar com a parte teórica para vocês entenderem o que a gente vai fazer e depois eu explico na prática, beleza? Mas antes de começar, eu queria fazer um combinado com a senhora. Se no final desse vídeo as dicas que eu te dei te ajudaram a fazer um esfumado mais bonito, a entender onde é que você estava errando, você vai dar um like e comentar aqui embaixo o que você gostou, o que você fazia de errado, que você aprendeu com esse vídeo, beleza? Que aí eu te ajudo, você me ajuda e a gente se ajuda. Porque assim, eu acabei de voltar a gravar pro YouTube, então o YouTube tem que entender que vocês gostam do meu conteúdo. E isso é através do like e do comentário. Mas bora! O primeiro e mais importante de todos são os pincéis de esfumar. Muita gente usa um pincel só para usar todas as cores na sombra. Isso não funciona e nunca vai funcionar. Para um esfumado bonito, você precisa pelo menos de 3 pincéis. Isso eu tô falando aquele esfumado mais profissional, que você vê que existe uma transição de cores. Esses são alguns exemplos de pincéis de esfumar. Normalmente, vocês vão seguir nessa linha aqui, ó. Pincel de esfumar, normalmente ele é mais arredondado, você vê que ele é um pincel macio, tá? Ele tem bastante cerda, só que ele não é um pincel duro, tá? Ele não é aquele pincel de precisão, ele é um pincel mais maleável. E nisso vão existir vários tamanhos. Para um esfumado bonito, você precisa ter pelo menos 3 tamanhos de pincel. Mariane, eu não tenho 3 tamanhos de pincel. 2 já tá ótimo, tá? Um só não tem como você fazer um esfumado mais profissional. Então o que eu indico vocês comprarem? Um pincel grande, provavelmente você já tem, porque esse costuma vir nos kits de pincéis. Um pincel médio e um pincel pequeno. Se você for na loja e não entende muito de pincel, você pode perguntar pra moça, olha, eu tô procurando um pincel de esfumar, eu queria tal tamanho, e ela vai te auxiliar melhor. Outro ponto importante é que você nunca vai usar um tom só de marrom. Nunca você vai fazer aquele esfumado degradê com uma cor só. Você precisa de 3 cores, pelo menos. Então, eu vou dar o exemplo da paleta que eu vou usar hoje, tá? Eu vou usar esse tom mais claro, esse tom mais médio e esse tom mais escuro. Meu esfumado vai estar com essas 3 cores. Para sua sombra pigmentar, e eu já falei isso no vídeo de make anterior, você tem que aplicar uma camada de corretivo na sua pálpebra, tá? Tem que ser um corretivo bom, que tenha um pouquinho de cobertura, para ficar um acabamento melhor. Por quê? Porque isso vai deixar sua sombra muito mais viva, muito mais pigmentada na hora do esfumado. Então não precisa selar com pó, tá? Passa o corretivo molhado e deixa assim mesmo. Você vai começar pelo pincel maior e pela sombra mais clara. Isso sempre vai ser uma regra, tá? Os pincéis maiores sempre vão ser para sombras mais claras e os pincéis menores para sombras mais escuras. Por que isso? Vou pegar um pouquinho da minha sombra clara e vou mostrar pra vocês na prática. Pega bastante produto, dá uma batidinha só pra tirar o excesso e você vai depositar no canto externo. A gente sempre começa depositando a sombra no canto externo. Ai, Mari, que movimento que eu faço? Nesse primeiro momento de só depositar a sombra, você faz isso aqui, ó. Coloca e tira, coloca e tira. Você não arrasta, você não faz zigue-zague, você só deposita a sombra. Detalhe, mão leve, pega na ponta do pincel, não precisa pôr força. Ó, vou mostrar aqui na minha mão de exemplo. É isso aqui que vocês vão fazer. É esse o movimento. Então vem no canto externo e faz exatamente o que eu falei. Só deposita a carga. Vai depositando, vai tirando todo o excesso de produto que você colocou nesse pincel. E por que eu começo com um pincel grande? Olha o tamanho da região que ele cobre. É quase o meu olho todo. Se eu pego esse pincel e uso uma sombra escura, tapei tudo. Não vai ter degradê de cores. Entendeu? Ele pega uma região muito grande. Tá? Então, quanto maior o seu pincel, maior vai ser a região que você vai conseguir cobrir. É até mais rápido. Então, depositou a carga, agora sim a gente vai fazer movimentos circulares. Movimentos circulares com a mão leve. Vem pegando e arrastando a sua carga para o canto interno. Gasta bastante, não precisa pegar mais produto por enquanto. Trouxe até o canto interno, vou fazer a mesma coisa com o canto externo. Movimentos circulares e de vai e vem, puxando para o cantinho. Faz movimentos circulares. Dei zoom para vocês verem de perto como é que tá esse esfumado. Tá vendo que ele já tá bem bonito? Eu vou voltar com um pouquinho de carga no canto externo, só para dar uma potencializada nessa sombra. Faço a mesma coisa, deposito,
tiro todo o excesso do meu pincel. Depois venho com movimentos circulares até o canto interno e também no canto externo. Essa primeira cor que a gente esfumou, se vocês repararem, ela é do côncavo pra cima. Ela vai até um pouquinho abaixo da sobrancelha, ó. Mari, o que é côncavo? Eu não sei. Côncavo, gente, é essa profundidade que a gente tem, tá? Algumas pessoas têm o côncavo bem marcadinho e outras não. Se você não tá conseguindo identificar o seu côncavo, pega o seu dedo e afunda. Onde afundar é basicamente o seu côncavo, tá bom? Então essa primeira cor mais clara, a gente esfuma do côncavo pra cima até um pouquinho abaixo da sobrancelha. Agora, com o segundo tom, que é aquele tom médio que eu mostrei pra vocês, a gente vai pegar o pincel médio também, que é um pouquinho menor do que o primeiro pincel, vai pegar o produto, tirar o excesso e fazer a mesma coisa. Mas dessa vez a gente vai depositar aqui no côncavo. A gente não vai depositar aqui em cima, a gente vai depositar abaixo do côncavo. Tá vendo esse cantinho externo que ainda não tá com muita sombra? É aqui que a gente vai colocar essa sombra, tá? Então, ó, deposita bem mais abaixo, gasta essa carga e depois você faz movimentos circulares. Mari, até onde eu faço esse movimento circular? Só no côncavo, tá? O côncavo é a profundidade que eu falei. Então, basicamente, nosso movimento vai ser nessa região aqui, ó. A gente não sobe até a sobrancelha igual a primeira sombra, tá? E é isso que vai criar o nosso degradê. Então, vem subindo com essa sombra pra gente conseguir unir as duas cores. Movimentos circulares e leves. Vai fazendo isso, sua sombra vai ficar cada vez mais bonita. Sempre em volta do côncavo. É aqui que você vai depositar essa sombra. Ó, minha carga acabou, o esfumado tá assim, compara de um pro outro pra vocês verem. Tá vendo que essa sombra, ela vai se misturando com a outra, de forma que a gente não consegue ver exatamente a transição? É esse o efeito que a gente quer, tá? Aqui ainda tá um pouquinho manchado, vou colocar um pouquinho mais de sombra e a gente vai repetir esse processo quantas vezes forem preciso, tá? O importante é que a nossa sombra fique pigmentada e bem esfumada, sem nenhuma marcação. Deposita aqui no cantinho e sobe com movimentos circulares. Mão leve. Aqui, o que você vai fazer? Vai puxar um pouquinho pro canto externo. Bem pouco, bem de levinho, depois que você já tiver gastado toda a sua carga. Olha como o nosso esfumado já tá pegando outra cara. Algo que é legal vocês se atentarem. Percebe que essa sombra mais escura, ela não chega até a sobrancelha? É esse o cuidado que você tem que ter na hora de esfumar. Você não pode subir tanto com essa sombra média, tá? Porque você tem que conseguir ver a sombra mais clara, que a gente aplicou primeiro, a sombra média e agora a sombra mais escura, que vai ser a última. Se você fez essa etapa e achou que ainda tá manchado, volta com o pincel maior, com o excesso de sombra que tá nele, e esfuma. Esfuma por cima. Sem nada mesmo. Só faz movimentos circulares. Isso vai ajudar muito a mesclar as duas cores, tá? Caso tenha ficado alguma manchinha que você não conseguiu tirar. Agora, com o pincel menor e com a sombra mais escura, esse marronzão, a gente vai aplicar no cantinho externo. Mesma coisa, pega, tira o excesso. Isso você vai fazer toda vez, sempre na sua vida. E aplica bem nesse cantinho aqui. Deposita, deposita, deposita. Deposita mais um pouquinho. Que aqui eu gosto que fique bem pigmentado. Só nesse cantinho. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou subir com essa sombra? Não. Eu vou esfumar a borda, ó. Eu venho aqui no cantinho e puxo pra dentro. Esse vai ser o esfumado. Porque se eu inventar de fazer muito movimento circular com essa sombra escura, acabou a minha transição. Eu vou acabar misturando tudo e vou perder o controle do meu esfumado. Então deposita, deposita e depois esfuma puxando pra dentro, ó. Pra dentro. De fora pra dentro. Aqui é a mesma coisa, você vai fazer isso em todas as bordas. Tá vendo como tá ficando? Deixa eu dar um zoom. Bem mais bonito, né? Pra vocês verem como faz diferença ter paciência pra fazer um esfumado, trocar os pincéis, usar os tons certos. Os tons certos, tá certo? Vocês entenderam, né? Como eu quero um pouquinho mais de pigmentação, vou voltar com mais sombra, só nesse cantinho. Bem no centro. Pra ficar mais escuro
e dá um acabamento mais profissional. Mari, tô achando que ficou manchado. Volta com o pincel da sombra média, que foi a anterior, e esfuma em volta. Gente, você sempre vai fazer isso, tá? Sempre durante o seu esfumado. Se precisar voltar com o pincel anterior, com a sombra anterior, você vai voltar. O importante é que você repare nos detalhes. Vou fazer isso aqui no canto também, no cantinho interno, que eu não quero nenhuma marcação pra dentro do olho. Então eu vou esfumar aqui também. E ó como tá ficando bonito. Fiz isso, volto com a sombra mais clara, com o pincel maior, tiro o excesso e volto dando uma pincelada só pra poder garantir que todas as cores ainda estão no meu esfumado. Então vai com movimentos bem levinhos nessa parte mais alta e esfuma com a sombra mais clara. Como se fosse mesmo um retoque, sabe? Pra dar um acabamento melhor. São detalhes, gente, que fazem toda a diferença, tá? Segue esse passo a passo, depois você me conta se você não fez um olho assim maravilhoso que você nunca tinha feito antes. Ó, pra dar um charme melhor, eu vou fazer o esfumado inferior também. E eu gosto muito de usar o pincel lápis, que é esse pincel mais preciso. Ele é bem pequenininho, tá? Por isso que ele é bom pra fazer esse esfumado no cantinho inferior. E eu vou começar com a sombra mais escura, que foi esse marrom. E nessa parte você tem que ter cuidado, por quê? Porque a gente vai fazer um degradê aqui embaixo também. Então, se você desce muito com essa sombra, você acaba perdendo espaço para colocar outras cores. Então faz esse esfumado bem fininho, com muito cuidado, tá? Tira o excesso da sombra, vem aqui bem rente aos cílios, unindo essas duas partes, a de cima com a de baixo, e vem trazendo esse esfumado. Bem rente aos cílios, até aqui no meio. E aqui, ó, você já vai estar com um pouco menos de carga de produto, então você vai ver que ele já vai ficar naturalmente um pouquinho mais claro, tá? Isso é normal. E é até bom que isso aconteça. Na hora de aplicar, gente, eu acabei passando a sombra até mesmo na minha linha d'água, tá? Por isso que parece que eu tô com um lápis de olho. Mas eu não tô não, mas se você quiser passar, vai ficar um acabamento lindíssimo. Eu adoro o lápis de olho na linha d'água, aquele mais escuro, tanto marrom quanto preto. E na parte de baixo não tem necessidade da gente fazer um esfumado com 3 cores, tá? Então pra esfumar essa sombra mais escura, eu vou usar o tom mais claro que a gente usou primeiro, que foi esse aqui, com outro pincel lápis, né? Porque eu não vou usar o outro que tá muito sujo. E vou esfumar abaixo dessa sombra escura, só pra gente ter uma transição melhor, tá? Da mesma forma que eu falei, você vai unir e levar até o esfumado de cima, que isso vai dar um acabamento mais bonito, e vai trazer até o início. Isso já vai esfumar a sombra marrom, tá? Por isso que eu falei que na hora de aplicar ela, vocês não precisavam ficar se preocupando em esfumar, porque essa sombra já vai fazer essa função. E olha como é sutil a diferença. Aqui ela tá bem mais esfumada, tá? Ela tá mais degradê. Agora, pra fechar com chave de ouro esse olho, a gente vai aplicar uma sombra cintilante no canto interno até mais ou menos o meio. Eu vou usar essa cor aqui do meio, que é Romance. E para iluminar o cantinho interno e abaixo da sobrancelha, eu vou usar essa dourada, que é a Yours. Então, começando pela sombra rosa, eu peguei esse pincel aqui de aplicar sombra e eu vou começar pelo canto interno, depositando e puxando para o canto externo. Isso aqui é só depositar, tá? Não precisa fazer um movimento circular nem nada. É como se você colocasse e puxasse. E não entra tanto com ela para não apagar o nosso esfumado. Feito isso, eu venho com o dedo, pego a sombra no dedo e aplico só pra pigmentar um pouquinho mais, mas só aqui no cantinho interno, tá? Porque realmente, gente, olha a diferença da pigmentação quando você aplica com o dedo. Agora, pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha, você pode usar um pincelzinho menor, tá? Eu vou usar esse aqui porque eu já tô acostumada. Só tirei o excesso da sombra rosa pra não misturar. Pego um pouquinho do dourado, tiro o excesso, aplico bem aqui no cantinho e interligo com a sombra rosada. Subo um pouco até pra cima com excesso. Agora eu venho com mais um pouco de sombra e aplico só aqui abaixo da sobrancelha pra dar um acabamento. Inclusive eu não fiz a minha sobrancelha ainda. Esqueci, era pra já ter feito. Ó, essas dicas são coisas que deixam um acabamento mais profissional. Vou fazer do outro lado e finalizar a make pra vocês verem como que esse olhão tem presença. Se esse olhão não merece o seu like, eu não sei o que merece. Mas me conta aqui o que você achou, se você gostou das minhas dicas. Quem testar, não esquece de voltar aqui pra me falar se deu certo. E um beijo, até o próximo vídeo.